Bom, pessoal, então vamos começar a tratar com os contadores assíncronos, tá? A partir de uma análise do circuito básico, em que a gente deseja criar um contador que realiza a contagem binária, pura, de forma ascendente. Tá? Então, vejam, nada melhor de gerar um projeto de analisar esse tipo de circuito do que partir da sequência desejada. Então, imagine que a gente queira gerar a seguinte sequência, olha só que interessante, né? Do 000, depois eu venho para o 001, depois eu venho para o 010, depois para o 011. E vou seguindo a sequência binária pura e depois tentando analisar, né, como eu posso gerar essa sequência utilizando apenas o sinal de clock e as conexões necessárias ali entre os elementos de memória. Então vejam, eu estou trabalhando aqui, o primeiro ponto que vocês devem ter observado é que eu estou trabalhando com um circuito com 3 bits. Tá? Então estou gerando aí a sequência binária, um código binário puro com 3 bits. E como vocês sabem, cada elemento de memória básico, os meus flip-flops, armazenam 1 bit, tem a capacidade de armazenar 1 bit, que é exposto na saída com o bit e o seu complemento. Tá? Então vejam, para um circuito como esse, o primeiro ponto que dá para observar é que a gente vai precisar de 3 elementos de memória para armazenar esses sistemas, cada um desses bits. Tá? Então, um flip-flop vai armazenar C, um flip-flop para armazenar B e um flip-flop para armazenar A. Tá certo? Então a gente vai ter, olha só, a gente vai ter um flip-flop aqui, né? Onde o Q eu vou ter aqui o C, armazenando o C, então na saída, né? Vamos colocar assim, tá? Eu tenho o C, eu vou ter outro flip-flop aqui, olha. Tá? Vou colocar aqui só, esse aqui eu ainda não estou colocando o tipo de flip-flop que a gente vai trabalhar. A gente observa já, tá? Qual vai ser mais interessante para mim. Eu vou ter o outro que é aqui, ó. Aonde eu tenho armazenado aqui o meu B. Né? E finalmente, eu vou ter mais um flip-flop aqui. Tá? Mais um flip-flop aqui. Armazenando o meu no que aqui, olha. Eu vou ter armazenando o A. Tá? E aí a gente vai começar a analisar o que é que acontece a cada ciclo de clock. Ora, se eu quero realizar a contagem binária pura, eu espero que, no instante inicial, por exemplo, o meu sistema, ele se encontre, vamos supor que ele se encontra aqui, né? É o ideal, né? 000, tá? Eu posso colocar os meus flip-flops nesse estado usando o clear, por exemplo, uma entrada assíncrona, né? Então, depois do primeiro pulso de clock, o que é que eu espero que aconteça? Ora, eu espero que o meu contador conte. Isso quer dizer que ele vai sair desse estado e vai chegar nesse outro. Tá? Então, se no primeiro momento eu tinha no bit C aqui 0, no bit B, né, no C 0, no bit B 0 e no A 0, depois de um pulso de clock, eu espero que o A eu tenha 0, que o B eu tenha 0 e que o C eu tenha 1. Tá certo? No próximo pulso de clock, olha, eu espero que eu venha para esse estado, o estado 2. Então, eu vou ter 0 no A, 1 no B e 0 no C. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Ora, essa é a sequência que eu desejo. Deixa eu apagar essas setinhas aqui, porque a gente vai precisar colocar novamente depois, tá? Então, essa é a sequência de contagem que eu quero. E quando eu chegar no 11, eu quero que volte para o 000. Eu quero que esse contador continue ali, né? Contando indefinidamente. Tá certo? E aí, como cada flip-flop aqui está trabalhando, armazenando 1 bit, quem dita a transição que deve acontecer em C é o que eu coloco na entrada, ou nas entradas, a depender do tipo de flip-flop que eu estou trabalhando, desse primeiro flip-flop aqui. Tá certo? Então, eu posso começar a pensar, olha que interessante, né? Por coluna aqui. Tá? Então, eu tenho, olha, ora, se essa é a sequência que eu quero, eu posso analisar o que é que tem que acontecer com a sequência de bits aqui, ó, com a coluna C, primeiramente. Né? Posso olhar, olha só, depois de um pulso de clock, o meu C sai de 0 para 1, depois de outro pulso de clock, ele sai de 1 para 0. Outro pulso de clock, ele sai de 0 para 1, outro pulso de clock, ele sai de 1 para 0. E assim por diante, ó. E aí, quando chegar aqui, ó,
lembre que do 1 eu quero que volte para o 000, tá? Para o 000. Então, novamente, ó, eu volto para o 000, dando mais um pulse de clock. Então, o C, a coluna C, o que a gente observa é que a cada pulse de clock eu quero que a saída seja invertida. Não é verdade? Que ela seja igual ao seu complemento. E a gente viu que tem um flip-flop, né? Na verdade, mais de um flip-flop que vai fazer isso para mim, tá? Eu tenho que trabalhar basicamente com aquele estado em que eu tenho dado a entrada, eu vou trabalhar lá com o meu Q anterior barrado, né? Que pode ser obtido facilmente das tabelas do JK, colocando 1 em 1, né? Um JK, ou melhor ainda, olha só, o meu flip-flop tipo T. Então, no momento que eu faço T e ligo isso aqui em 1, nível lógico 1, o VCC, né? Isso aqui é VCC, tá certo? Você garante que a cada pulso de clock, olha, se eu conectar aqui o meu clock, né? Eu tenho em C exatamente o comportamento desejado. Se C é inicializado com 0, eu dou um pulso de clock no flip-flop com esse tipo de configuração, o meu C vai transicionar para 1. Se ele está em 1, eu dou um pulso de clock, ele vai transicionar para 0. E assim por diante. Legal? Então, vejam, isso aqui já resolve essa primeira coluna, tá? Sem problema algum. O que vai acontecer com as demais? Agora eu tenho que observar o que eu tenho que fazer com esse flip-flop nas entradas e saber em que momento esse B tem que transicionar. Eu tenho que ter uma mudança em B, tá certo? Então eu posso começar a observar exatamente isso. Olha só, o B, ele continua em 0, depois ele faz uma transição para 1. Ele continua em 1 e depois faz uma transição para 0. Continua em 0, faz uma transição para 1, continua em 1 e faz uma transição para 0. E o que vocês devem estar observando então é que C ele alterou a cada pulso de clock, B a cada 2 pulsos de clock e A está transicionando a cada 4 pulsos de clock. Então isso já me indica algo que a gente vai tentar extrair aqui, tá? Então notem, se C funciona com a frequência F, B funciona com a frequência F sobre 2. E se vocês lembrarem dessa célula aqui, ó, quando a gente trabalhou com ela, eu disse que isso aqui ele também é conhecido como um divisor de frequência, exatamente por 2, tá certo? Então, essa saída C tem metade da frequência do meu clock, tá certo? Vocês podem voltar alguns vídeos lá quando a gente trabalhou com esse flip-flop para entender melhor do que é que eu estou falando, caso tenha alguma dificuldade, né? E aí, sabendo disso, eu posso pensar em utilizar essa saída C para cadenciar esse flip-flop, tá certo? Basta que eu saiba agora, olha, em que momento, né, da minha transição em C, em que momento acontecem as transições em B, tá? Aí você observa aqui, olha só, uma transição em B aconteceu nesse ponto. E o que é que estava acontecendo em C nesse mesmo momento? Eu estava saindo de 1 e indo para 0, vocês observaram, tá? Tem uma outra transição nesse momento aqui. E o que é que estava acontecendo em C nesse momento? Eu estava saindo de 1 e vindo para 0. Novamente aqui, ó. Tá? Novamente aqui. E aqui também eu estou saindo de 1 para 0. E finalmente, ó, aqui eu também estou saindo de 1 para 0. Tá? E por que que isso é importante? Olha, se você começa a observar o padrão do que está acontecendo aqui, cada vez que eu transiciono de 1 para 0, o C, eu quero que B inverta. Na verdade, inverta. Então, como ele sempre está trabalhando invertendo os sinais, novamente eu observo que aqui no B eu tenho um T ligado em 1. O que muda é a frequência. Então, esse sinal aqui não é clock. Ele tem que ser um sinal dividido por 2, frequência por 2, frequência do clock por 2, que eu tenho diretamente aqui, ó. Só que, quando eu observo o que está acontecendo em C, no momento de transição de B, eu noto que é do 1 para o 0, a transição do 1 para o 0. Isso quer dizer que esse flip-flop ele tem que ter uma alteração de B, uma transição de B, nos momentos de descida de C. Então, toda vez que C, ó, ele faz isso, aqui eu tenho um sinal C,
eu quero que esse carinha aqui, ele transicione. Tá legal? E aí eu posso fazer de duas formas, né? Ou eu posso colocar um inversor no meu C, ou pegar o meu Q barra aqui, né? Funcionaria também. Ou considerar que esse carinha aqui, ó, é sensível à borda de descida do meu clock. Tá certo? Descida do meu clock. Então, ao conectar isso aqui, eu garanto, ó, eu estou conectando o sinal de frequência F sobre 2, dado que isso aqui tem a frequência de F, tá certo? Então, isso aqui eu tenho F sobre 2. E essa transição aqui vai acontecer com a frequência F sobre 2. Em que momentos? A cada borda de descida de C. Eu observando para minha tabela, eu noto que é exatamente isso que eu preciso. Tá certo? Agora, se eu volto aqui agora para A, se eu já resolvi a parte de B, né? Quando é que A transiciona? A cada 4 pulsos de clock, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, transiciona. 1, 2, 3, 4, transiciona. Então, ó, a cada 4 pulsos de clock, eu estou transicionando a cada 4 estados, tá? E agora, se aqui eu tenho F e aqui eu tenho, ó, F sobre 2 nesse ponto, tá? Se essa célula é idêntica a essa, eu noto que em B eu tenho F sobre 4. Tá? Então, é metade do sinal de frequência. A frequência é metade, né, da frequência que eu tenho aqui no meu sinal de controle. E aí, esse sinal B, então, ele tem a mesma frequência que eu desejo para as transições de A. Falta observar o quê? Mesma coisa. Em que momentos de B, A tem que transicionar. E aí eu observo que são nessas setinhas verdes, olha. Que acontece quando? Quando B está transicionando, ó, de 1 para 0. Então, de 1 para 0. Então, novamente, né, eu posso utilizar esse sinal, né, e dizer, ó, a cada transição de 1 para 0 de B, a cada borda de descida de B, eu quero que A seja alterado. E A continua novamente com aquele mesmo comportamento de sempre inverter a cada sinal de controle. O que eu faço aqui basicamente é, esse sinal de controle aqui ele é mais lento. É 1/4 da frequência inicial. Tá legal? E aqui, pessoal, apenas agora para a gente tornar com que todos os meus flip-flops, né, eles tenham o mesmo tipo de sensibilidade, tá? Eu vou transformar também esse carinha aqui para ele modificar a cada borda de descida do clock. Legal? Então, a cada borda de descida do clock, esse sistema gera um estado de acordo com essa tabela. Então, esse é o meu primeiro contador assíncrono de forma crescente que a gente tem trabalhado, que a gente está trabalhando, tá? E vocês veem o que, primeiramente? Ora, para esses contadores assíncronos, eu estou utilizando uma célula base para a geração deles, que é um flip-flop T ligado em 1. Tá certo? Então, todos eles têm isso aqui. Tá certo? Se eu tivesse 4 bits, vocês iam observar que aconteceria a mesma coisa. A gente teria aqui, ó, 8 zeros nesse lado da tabela e depois 8 uns. Então, a frequência com que essa outra coluna aqui deveria ter a inversão, né, seria igual a F sobre 8, que eu tenho aonde? Exatamente no meu A. Tá? Então, colocaria novamente, eu posso continuar com esse raciocínio, tá? Expandir esse contador para a quantidade de bits aí que vocês quiserem. Tá? Obviamente não pode expandir na prática indefinidamente, tá? Mas é interessante que vocês saibam, né, que esse tipo de estrutura ela é muito regular, que vocês podem trabalhar com ela, tá, de forma simples. E no próximo vídeo a gente vai tentar explorar um pouco mais as particularidades dessa estrutura e mostrar que não apenas essa estrutura vai gerar um contador assíncrono ascendente, crescente, né? E um ponto aqui que vale a pena também destacar é que, notem, como o nome diz aqui assíncrono, né? O meu clock, meu sinal de controle, ele está conectado apenas no primeiro flip-flop, como a gente falou anteriormente. Os demais flip-flops, olha, eles trabalham em momentos distintos. Tá? É exatamente por isso que a gente diz que eles não trabalham de forma síncrona. Tá? Espero que tenha ficado claro. Tá? No próximo vídeo a gente detalha melhor.